Olá, pessoal. Então, meu nome é Isis Ávila e esse é o nosso podcast essa semana, onde nós estamos estudando Vem Segue-me. O nosso bloco de escritura para essa primeira semana de 2022 vai ser Moisés 1 e Abraão 3, onde a gente fala sobre as visões de Moisés e Abraão, que estão registradas no livro de Pérolas de Grande Valor, que é aceito como escrituras de obras padrão na igreja. E também onde esses dois blocos nos convidam a ponderar a respeito do propósito divino da criação, a narrativa da criação, e também a respeito sobre uma forma única, como somente nós, os santos dos últimos dias, vemos o propósito da existência de entender a existência de Jesus Cristo e também a nossa própria existência aqui nessa terra. Então, muito obrigado para você que está assistindo esse nosso podcast de hoje. E vamos, para começar, eu gostaria de deixar então bem claro que eu não falo em nome da igreja. Esse é apenas um comentário e algumas observações a respeito desse primeiro bloco de escrituras do Vem e Segue-me. E eu falo aqui como convidada pela Central do Livro de Mórmon no Brasil. E também podem todos ficar à vontade para enviar perguntas, comentários e também para seguir a Central do Livro de Mórmon no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Todas essas plataformas são bem divulgadas e se alguém tiver alguma pergunta também pode me enviar uma mensagem em privado e eu posso ajudar vocês a encontrarem, tá bom? Então, começando a respeito sobre o livro de Moisés 1, interessante que tem algumas palavras, alguns vocabulários que talvez foram muito familiarizados para quem é santo dos últimos dias. Para aqueles que não são membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, vocês são convidados a fazer anotação de alguma palavra, alguma coisa que você não entende, e fique à vontade para entrar em contato comigo, com algum outro membro da igreja, ou até mesmo com os missionários, aqueles rapazes e moças que servem pela igreja como missionários de tempo integral. Fique à vontade de perguntar a eles, que certamente eles vão poder te ajudar também a entender um pouco desse vocabulário, que é um pouco particular aos santos dos últimos dias, mas que não é muito difícil de entender, não. Então, pode ficar à vontade de fazer perguntas também. O livro de Moisés 1, ele começa falando a respeito de... bom, o contexto um pouquinho. A gente está em junho de 1830. Foi 3 meses após a restauração da igreja, que ocorreu a gente sabe, né, em 6 de abril de 1830. Então, agora a gente está no mês de junho. E Joseph, ele terminou a tradução do livro de Mórmon, e aí então o Senhor lhe disse que ele deveria começar a trabalhar com a tradução da Bíblia. Quando Joseph começa a fazer essa tradução, ele está na idade de 24 anos. Então, imagina, ele era um jovem, e não só jovem como a igreja, né? 3 meses de restauração, e Joseph com apenas 24 anos. E a gente aprende então que Moisés, aqui, ele foi transfigurado até uma montanha muito alta, e onde ele tem a experiência que a gente conhece como a sarça ardente. Alguns historiadores da igreja, eles comentaram que essa experiência que a gente vai ler então agora em Moisés 1, ela ocorreu provavelmente entre esse período da sarça ardente e antes de Moisés ele ir para o Egito e ter aquela primeira conversa com o faraó, né? Quando ele vai pedir então para que ele liberte o povo de Israel. Alguns historiadores até mesmo comentam que esse registro pode ser uma extensão, uma versão um pouco maior do que foi a própria experiência de Moisés na sarça ardente. E é interessante que para esse primeiro contexto, que Moisés ele fala que foi a montanha. Então, montanha, a gente sabe que é um lugar, para quem é um pouco mais familiarizado com os estudos das escrituras, a gente sabe que sempre foi um lugar de revelação, também alguns momentos onde houve tentação,
e também transfiguração, que a gente sabe que transfiguração é uma condição temporária para poder suportar a glória de Deus. E então Moisés ele comenta sobre essa experiência. Talvez para nós, santos dos últimos dias, fica um pouco mais fácil de entender se a gente lembrar que também as montanhas para nós hoje em dia são os templos, né, que a gente tem, os templos modernos. Então, Moisés ele tem essa experiência no que a gente poderia chamar de uma montanha-templo. E hoje a gente sabe que a gente tem um número muito grande de templos na Terra, então é algo que para os santos dos últimos dias também está se tornando algo bem mais familiarizado, poder frequentar e subir a montanha do Senhor, que a gente chama também de nossos templos. Para começar um pouquinho também a respeito dessa oportunidade de falar a respeito de templos e de montanhas, é interessante que também, para a gente poder entender o Velho Testamento, a gente tem que ter em mente algumas coisas sobre o que era aquela época e o que é a nossa cultura hoje. O tempo, a cultura que está sendo registrada no Velho Testamento, ele é bem diferente. As pessoas naquela época, elas faziam coisas, elas tinham um dia a dia muito diferente do que nós temos hoje, né? Então eles não foram perfeitos. A gente sabe, né, que a gente também hoje não é perfeito, então a gente está estudando o Velho Testamento, estudando esses blocos de escrituras, não é com a intenção de olhar para trás e julgar o que eles fizeram, o que eles não fizeram de errado, não. Esse não é o propósito, porque a gente sabe que eles já estão todos do outro lado do véu, eles já estão todos cumprindo a missão deles. A gente não está estudando aqui para criticar ou dar nossa avaliação sobre o que a gente acha que eles fizeram ou não. Pelo contrário, a gente estuda as escrituras na intenção de aprender com o que foi a experiência deles e poder aplicar para a nossa vida hoje e poder aplicar de uma forma que vai nos servir de aprendizado para a nossa vida, as dificuldades e as experiências e as bênçãos que a gente está vivendo hoje em dia. Então, algo importante sobre a cultura do Velho Testamento é que eles eram muito orientados por símbolos, algo que para a gente hoje já não é tão comum, né? A linguagem deles era uma linguagem muito simbólica e eles também tinham como é que eu vou falar a palavra em português? Eles tinham uma forma de ver as experiências, de transmitir, de registrar as experiências que eles tinham de uma forma simbólica, para que quando a pessoa que lesse, a pessoa que tivesse acesso à história ou ao registro, entendesse de uma forma simbólica também e aprendizado o que aconteceu com eles. Um exemplo, talvez, que a gente pode ter nos nossos dias é, por exemplo, se eu pegar hoje meu celular, escrever uma mensagem, colocar um emoji e enviar para alguém lá do Velho Testamento, eles iam olhar e iam perguntar, tipo, ok, o que quer dizer isso? O que quer dizer esse emoji? E sem dar uma ajuda, uma pequena aula para eles entender o que a gente está querendo dizer com emojis e aplicativos, isso e aquilo, ia ficar bem difícil para eles entender com a mensagem completa, não é? Então, da mesma forma com eles, a linguagem simbólica que eles tinham é um pouco diferente da nossa. Então, quando a gente lê alguma passagem, a gente tem que sempre ter em mente de voltar para o tempo deles e tentar entender o que eles estão querendo dizer. E também outro ponto importante, muita coisa do Velho Testamento é conectado com o simbolismo que conecta ao convênio abraâmico. Então, precisa ter isso em mente também, e precisa entender hoje o que é o convênio abraâmico. O presidente Nelson, ele tem falado muito a respeito de coligar Israel, e ele tem falado muito a respeito sobre o que significa as tribos de Israel, e como que a coligação está feita e como que a gente se conecta, né, ao convênio abraâmico. Então fica o convite para quem quiser entender um pouco mais sobre o convênio abraâmico, para voltar lá e dar um pouquinho mais de atenção às mensagens das conferências gerais e alguns até mesmo devocionais que o presidente Nelson comentou a respeito do convênio
abraâmico, que ajuda muito, com certeza, a entender o que eles estão querendo falar no Velho Testamento. Deixa eu continuar aqui com as minhas anotações. Outro passo importante também para entender o Velho Testamento é lembrar que esses profetas, eles sempre tiveram o desejo de registrar para que a gente aprendesse e que a gente entendesse não somente a eles, mas que a gente se conectasse e entendesse o Salvador. Então, um convite que fica para quem estiver ouvindo também é lembrar que, assim como o convênio abraâmico, todos os símbolos do Velho Testamento nos remetem a Jesus Cristo, tá bom? Voltando então a Moisés 1, quando a gente está estudando nessa primeira parte desse bloco de escritura, Joseph Smith ele sempre deixou claro que ele tinha um respeito muito grande pela Bíblia e ele tinha um respeito muito grande pelos personagens, né, pelos profetas, pelos patriarcas. Se a gente lembrar que Joseph ele havia acabado de traduzir o livro de Mórmon e o próprio livro de Mórmon comenta sobre partes da Bíblia que né, Neff também ele é muito específico no livro de Mórmon quando ele comenta que algumas partes da Bíblia foram tiradas, né, que o registro que vinha dos judeus ele não estaria completo para os nossos dias. Então, para nós, uma das importâncias de conhecer o Velho Testamento é também usar as outras escrituras modernas que completam, que ajudam a gente a entender essas partes que estão faltando na Bíblia. Então, quais são essas escrituras? É o livro de Mórmon, a Pérola de Grande Valor, que é esse que a gente está falando hoje, e também Doutrina e Convênios. Uma das passos interessantes também que as escrituras modernas elas ajudam a gente a entender a Bíblia, a completar o que se perdeu na Bíblia, é essa visão que eles já tinham no Velho Testamento sobre a missão do Salvador, de conhecer e de entender o Salvador de uma forma que nós nos familiarizemos com a missão divina dele e também com a nossa própria missão divina hoje nesses dias. Então, o livro de Moisés 1 e Abraão 3 poderiam ser considerados como se fosse Gênesis 0, para quem está começando a estudar a Bíblia, que eles vão dar para nós um entendimento, um contexto maior do que está acontecendo ali no livro de Gênesis. Então, Gênesis 0 é um bom começo para quem quiser entender aonde que Moisés 1 e Abraão 3 se encaixariam hoje nesse contexto, né? Movendo aqui com as minhas anotações, se a gente der uma analisada no primeiro capítulo de Moisés, no primeiro e no 6º versículo, Moisés registra de que Deus tinha um trabalho para ele. E aí, então, o que acontece? A primeira coisa, Deus introduz Jesus Cristo. E esse é um dos pontos porque a gente precisa entender que essas partes da Bíblia que foram perdidas, ali já começa essa primeira Gênesis 0, já deixa bem claro que Cristo é que está faltando naquela narrativa que a gente encontra nos primeiros versículos de Gênesis, os primeiros capítulos. Cristo foi ocultado e ele foi tirado da Bíblia. Por isso ter acontecido, o papel dele como Salvador também, inicialmente, já fica perdido. Então, Moisés, o que Deus ele já começa falando? Primeiro, que existe um Salvador, que Jesus Cristo ele é o plano central do plano de salvação, e que Moisés ele é um filho espiritual de Deus. Então, esses dois pontos principais, Deus já começa, nessa visão de Moisés, Deus já começa deixando isso claro, que precisa colocar Jesus Cristo como plano central de plano de salvação para entender não somente todo o Velho Testamento, mas para poder entender o próprio plano e o nosso papel dentro do plano. E também que somos filhos espirituais de Deus. Versículo 8 e 9, Moisés, ele comenta que ele, por ter essa experiência, essa visão, ele acabou ficando muito cansado, né? O livro de Mórmon, às vezes, usa a expressão de que caiu por terra, né? Que ficou tão exausto de ter uma experiência espiritual que o corpo físico acabou ficando cansado, cair por terra, né? Joseph, ele comenta alguns momentos que ele também aconteceu isso com ele, né?
Tem até uma experiência uma vez que Oliver, quando ele começou a tentar traduzir, ele ficou muito cansado e Joseph, ele até faz uma brincadeira que ele comenta, tipo, Oliver ainda não estava acostumado, Oliver Cowdery, né, ele ainda não estava acostumado com esse processo que Joseph já estava se familiarizando, né, de ter uma experiência espiritual tão forte, que o próprio corpo físico ficava cansado e precisava de alguns momentos para né, para descansar e recuperar as forças. No livro de Mormon, sempre a gente vai ler, né, Rei Benjamin, quando ele estava falando com o povo dele, né, que eles aceitam fazer um convênio, eles comentam, né, que eles também caíram por terra. Então essas experiências espirituais podem acontecer com eles e também podem acontecer conosco também, de ficar tão exausto que o nosso próprio corpo físico, ele precisa, parar um momento e descansar, de tão grande que possa ter sido, né, uma experiência espiritual. Moisés, então, ele tem essa experiência, ele fica cansado, e aí ele comenta que ele se dá conta de que o homem não é nada. Então, se a gente lembrar quem era Moisés, Moisés ele foi criado como se ele, né, ele foi criado no faraó, como se ele fosse a filha, né, do irmão do faraó. Então ele foi criado lá entre a corte, digamos assim. Ele fazia parte da realeza lá entre os egípcios, e a gente sabe que os egípcios não eram fracos não, né, eram eles quem coordenavam lá o mundo antigo e eles tinham tesouros, eles tinham poder, eles tinham os egípcios dominavam aquela parte, do planeta e então, imagina, para Moisés olhar e se dar conta e dizer que a gente não é nada, né. Então, primeiro, Moisés não era um Zé Ninguém, ele já tinha um entendimento de toda imagina só aquelas pirâmides, todas aquelas coisas, ele tinha entendimento do mundo onde ele estava inserido, mas quando ele começa a ter essa visão e Deus começa a revelar a ele quem ele era e quem era Jesus Cristo, e todos os habitantes da terra, e ele começa a ter a visão sobre toda essa imensidão de que são os habitantes que Deus criou, que são filhos e filhas gerados para Deus. Moisés, então, ele se dá de conta, tipo, poxa, por mais que o Egito seja grande, por mais que o Egito seja a grande força e que o faraó se declare o grande Deus da terra, como eles se achavam, né? Os faraós se definiam como se fosse uma entidade divina. Moisés ele diz não, a gente não é nada. Deus é quem é o criador de tudo e tem muito mais do que vai além do Egito. Tem coisas que vai além do que eu tenho aqui na minha volta. Então é interessante que Moisés ele está tendo o entendimento de que Cristo é o ponto-chave do plano de salvação, que os habitantes que existem nesses mundos são filhos e filhas espirituais de Deus, Moisés é um deles. E aí quem que começa a entrar na narrativa? Quem aparece na história? Satanás. Então, esse é outro ponto que também foi tirado da Bíblia, que a gente não, que a gente vê ali no início que Satanás, que por seu próprio nome significa adversário, né? Ele não faz ali, não está ali no início. Se a gente começar a ler em Gênesis 1, a gente lê sobre a serpente. Mas tem muitas pessoas e até mesmo fazem chacota nos dias de hoje e as pessoas perguntam, ok, quem é a serpente? Alguns até colocam a culpa na cobra, alguns outros colocam a pergunta colocam, né, o problema como se fosse Eva, e a narrativa, quem é o verdadeiro responsável, o personagem de toda a bagunça que está acontecendo ali, que é Satanás, ele não tá claramente na história. Se a gente for ler mais tarde em Crônicas, e depois Isaías mais claramente coloca Satanás como sendo o grande adversário do plano de salvação, mas ele não está claramente ali na história, ali no início, né? Então é outra grande verdade que foi retirada da Bíblia. E Satanás ele retirou a si mesmo ali do início para quê? Justamente já para que as pessoas tivessem confusão, que as pessoas não entendessem quem é Satanás. Então é preciso a gente entender que assim como o Salvador é o nosso Redentor, né, que Jesus Cristo é quem expiou por todos nós e tornou possível que o plano de salvação fosse executado, da mesma forma que existe Cristo, também existe Satanás.
E ele é o personagem ruim da história, ele que é o vilão da história, porque o que aconteceu? Satanás, ele tem a meta o quê? De destruir a todos nós, de nos impedir de voltar para retornar à presença de nossos pais celestiais. Então Moisés aqui também, com esse registro, ele está nos ensinando um padrão, que primeiro, Deus sempre vai nos proclamar a verdade, Deus sempre vai nos ajudar a entender quem nós somos e a importância de Salvador na nossa vida. E Satanás sempre vai se apresentar de uma forma de que muito ardilosa, né? Ele vai sempre com aquele filho mimado que tem a necessidade de que todos o adorem, que todos só vejam a ele. Ele vai se apresentar de uma forma que mentirosa, de uma forma que nos confunda e que nos tire do foco de Cristo e que queira nos fazer adorar a Ele. Então, esse padrão, a gente tem que parar para pensar. Quantas vezes na nossa vida isso já aconteceu com a gente, né? Tem uma experiência espiritual muito boa, tem um aprendizado, um crescimento espiritual muito grande, e aí o que acontece? Satanás se apresenta, e Satanás vem e tenta nos tirar do foco, e tenta nos fazer questionar sobre a nossa própria experiência e quem nós somos. Então, esse padrão a gente precisa lembrar, né? Tanto que Moisés, quando ele tá tendo aquele momento e Satanás está ali se apresentando, né? Imagina, Moisés, ele acabou de ter uma visão onde né, a criação, isso tudo foi mostrado para ele. Ele aprende que ele é filho de Deus, então o que acontece? Como filho de Deus, ele é co-herdeiro com Cristo de todas essas coisas, e aí o que Moisés quer deixar para nós claro para entender que Satanás, quem é Satanás perto de tudo isso que Deus ele fez, que Deus ainda está fazendo com a gente, né? Então a gente precisa lembrar que um dos propósitos de a gente ter acesso a essa experiência de Moisés é para a gente não ficar desanimado quando as circunstâncias da nossa vida forem diferentes daquilo que a gente planejou, quando os problemas começarem a bater na nossa porta. Essa pandemia a gente sabe que não tem sido fácil para ninguém. Então a meta é o quê? É a gente não se desesperar. A gente lembrar que o quê? Que Satanás vai se apresentar de alguma forma que vai querer que a gente se confunda, que a gente tire o foco. E o que a gente precisa fazer? Dizer não. Quem és tu? Eu sou filho do grande Deus vivo. E como filho de Deus eu tenho direito a receber ajuda, né? Satanás, ele não tem nada para nos ajudar. A meta dele é só fazer com que a gente se distraia, que a gente perca o foco e que a gente se torne tão miserável como ele próprio. Então, assim, no versículo 17, então, Moisés, o que que ele fala? Que ele não vai cessar de invocar Deus e que ele ainda tem ainda que, além de não cessar de invocar, ele ainda tem mais perguntas, ele tem mais coisas que ele quer perguntar ao Senhor. E ele tem mais coisas que ele quer aprender sobre si mesmo. E ele pede então que o quê? Que Satanás se retire. Ele pede uma, pede duas vezes, e Satanás começa o quê? Praticamente implorar para ele, dizer para ele: não, me dê atenção aqui, me adore. Como se fosse uma criança mimada que necessita sempre estar lá no foco das atenções, né? E Moisés, na primeira ou segunda vez, ele tenta, não consegue, ele ainda não tem o poder, ele ainda não tem autoridade. Aí o que ele acontece? Ele invoca então o nome de Jesus Cristo, e aí então, pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, ele consegue expulsar Satanás. Outro exemplo para nós: por nós mesmos a gente não vai conseguir vencer as provações desse mundo. A gente precisa sempre lembrar de que a gente tem que contar e tem que invocar a ajuda do Salvador no nosso lado. E também, quando Moisés, então, ele expulsa Satanás e ele tem esse segundo momento, que é essa visão, então ele né, pode ser a continuação da visão que ele está tendo. Então, o que acontece com Moisés naquele momento? A primeira coisa, Deus começa a mostrar para ele quem são, né, esses planetas, esses mundos, esses filhos e filhas. E aí ele mostra o que ele acontece. Deus dá então autoridade a Moisés naquele momento, algo que ele ainda não tinha recebido. E aí Moisés aprende que não somente que ele é o filho de Deus, mas que a gente também tem o nosso lugar no universo e que a gente faz parte de um propósito de mundos que foram criados, que são contados e conhecidos para Deus, né? Então, imagina como é que estava a cabeça de Moisés naquele momento, né?
A gente ouve muito falar sobre a NASA nos dias de hoje, né? E também a SpaceX e toda essa meta que eles têm de conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema solar. Mas imagina, Moisés, em uma visão ali, conseguiu ver muita coisa do que existe no nosso universo, planetas e habitantes. E aí o que acontece? Ele está tendo aquela visão, desculpa, e aí, pum, Deus ele fecha a cortina e fala assim para Moisés: não, peraí, eu quero que você fique focado no teu planeta. A gente vai ficar focado aqui. O que tem lá fora mais tarde, outro tempo depois, mas agora eu quero que você foque e aprenda quem é você e qual é o planeta que você vive. O que a gente já sabe que aconteceu com outros profetas também, né? Isaías, Nefe e João, eles comentam, né, que foram só para registrar as coisas desse mundo aqui. Então o Pai Celestial, ele deixa bem claro que a gente não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo lá fora no universo. A gente tem que se preocupar, manter o foco com aqui, com a nossa vida e com o nosso propósito de ter nascido aqui nesse planeta. Que da mesma forma que Deus assegurou a Moisés que ele tem poder para criar e também para salvar tudo aquilo que cria, nós, como filhos espirituais de Deus, nós podemos ficar tranquilos também que existe um propósito, né? Ou como Moisés ele registrou mais à frente ali em algumas escrituras, naqueles versículos do capítulo 1, 39, né? Que essa é a glória de Deus, né? Levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Então, nós, né, essa é o que dá mais glória e mais poder a Deus, somos levar a efeito a nossa própria exaltação. Então, a gente não está sozinho, né? Nesse vasto universo, Deus ele não nos colocou sozinho. A gente está aqui por um propósito. A gente tem um Salvador do nosso lado, que é um Deus que se preocupa com o infinitamente grande, mas também com o infinitamente pequeno. Depois, mais tarde, no versículo 40, é pedido então que ele registre, né, sobre essas coisas. Aí a gente vê novamente a importância de manter registros. Sempre quando tivermos uma experiência espiritual, a gente fazer um registro para nossa própria lembrança, mas também para a posteridade. E lembrando também que certas experiências elas precisam ser mantidas para nós, né? E não sair divulgando. Algumas experiências são privadas, algumas são experiências que a gente compartilha com a família. E tem outras experiências que se for o momento e o caso, Deus ele vai dizer, ok, pode compartilhar com os demais, né? Mas não é apropriado, digamos assim, a gente está sempre compartilhando tudo nas redes sociais. A gente tem que lembrar que certas coisas o Senhor revelou para a gente ter a nossa própria experiência, e é uma coisa mais particular. A gente não foi convidado a sair postando tudo nas redes sociais e falando tudo para todo mundo. E tanto que aí, depois do versículo 40 mais adiante, quando encerra o livro de Moisés, Joseph, então, ele registra, né, e ele deixa claro de que toda essa... não foi somente Moisés, mas também que ele, o próprio Joseph, que também você e eu hoje, tem muitos detalhes sobre nós que a gente não vai encontrar na Bíblia. E a gente precisa aceitar as escrituras modernas que Deus ele está nos dando para ajudar a entender. Que a gente comentou, né? As outras obras padrões da igreja. E que nessa batalha de vir para essa terra, de nascer aqui, Deus é quem é o verdadeiro dono de tudo, né? Ele que é o grande arquiteto de todo o plano de criação. E que, infelizmente, existe o bem e o mal, faz parte. E da mesma forma que a gente tem que entender e conhecer o Salvador, que é Jesus Cristo, e que ele é o bonzinho, a gente também tem que lembrar e entender que existe o malvado, existe o vilão, e ele é real, né? E Satanás ele está aí para prejudicar esse entendimento do plano de salvação. Vamos passar então agora para Moisés 3, Abraão 3, desculpa. E é interessante lembrar um detalhe legal aqui, que quando Joseph estava trabalhando na tradução da Bíblia, ele recebeu, né, essa revelação da tradução sobre que era Moisés 1.
E é importante lembrar que tradução, nesse contexto que Joseph usou, não é esse contexto moderno que a gente conhece hoje de tradução. Não é simplesmente pegar uma língua e passar para outra, né, para traduzir de uma língua para outra. Quando Joseph ele fala de tradução, ele não está se referindo somente a isso, né? Eu, por exemplo, eu falo 5 línguas. Eu entendo o que hoje a gente entende como é, traduzir, né? Eu vou traduzir um texto, eu pego, passo de uma língua para outra. Mas no contexto de Joseph, era muito mais amplo do que somente colocar de uma língua para outra. Tanto que quando Joseph ele conheceu um homem chamado Michael Chandler, e esse cara, ele tinha algumas múmias egípcias e também alguns papiros que eram reconhecidos como originais. Joseph então comprou esses papiros e ele começou a estudar e analisar esses papiros. E o livro de Abraão, que a gente vai comentar um pouco agora, ele está conectado a esses papiros que Joseph ele teve acesso. Mas na igreja hoje a gente não tem ainda uma resposta definitiva para saber se o livro de Abraão ele foi traduzido de algum desses papiros, porque a gente só tem alguns fragmentos, a gente não tem todos os papiros que Joseph teve acesso. Então a gente não sabe se foi traduzido diretamente ou se é baseado no que Joseph leu desses papiros e ele recebeu por revelação e aí então ele fez o registro, né? A gente não tem uma resposta definitiva hoje na igreja sobre isso, e é por isso que alguns inimigos da igreja e às vezes até mesmo alguns membros eles questionam, né, a, a veracidade do livro de Abraão, mas as pessoas não entendem que a única coisa que a gente não pode afirmar é pelos poucos fragmentos que a gente tem hoje. A gente sabe, a igreja passou por perseguição, passou por muita coisa. Então a gente não tem todos esses papiros, esses registros. Então não dá para saber se foi traduzido direto ou se Joseph leu esses registros e aí ele, por revelação, recebeu mais instrução do que seria todo o registro correto. O que a gente sabe é que o quê? Que foi aceito como escritura, está lá em Pérola de Grande Valor e para nós, quando se torna escritura canonizada, se torna escritura e é isso que é importante para a gente hoje. Não a forma como Joseph recebeu, mas sim de que é a escritura e que para nós faz parte e é aceito como escritura, tá bom? Outra coisa interessante também, para deixar, verificando aqui as minhas anotações, outra coisa também que a gente precisa deixar lembrar é que quando Abraão ele começa comentando, né, que o nome dele primeiro era Abrão, que significava pai, né? E aí Deus então modifica o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos, de pai de multidões, né? Então, aqui a gente vê também um contexto. Moisés ele veio de uma família hebreia, mas ele foi criado por uma princesa egípcia e ele faz parte da corte, né, da realeza egípcia. Tinha acesso a todo o que os egípcios podiam prover como família para ele naquela época. Mais tarde ele aprende quem ele é e a história muda. Aqui Abraão, a gente começa entendendo que Abraão nasceu dentro de um contexto de uma família que era mais idólatra, né? Tanto que o próprio Abraão, o pai de Abraão, quis oferecer ele como sacrifício, né? Então a gente vê que a realidade de Abraão é um pouco diferente. Sim e não, né? Porque, por exemplo, Deus teve que intervir para salvar a vida de Abraão, porque senão o pai dele ia sacrificar ele lá no altar para os deuses pagãos. Mas, de certa forma, Deus também teve que intervir com Moisés, né? Para que ele não fosse morto. E a intervenção que Deus deu é que ele acabou sendo criado por uma mãe egípcia. Mas no contexto de Abraão foi um pouco também mais complicado, porque, imagina, o próprio pai dele oferecer ele como um sacrifício. E é interessante sobre Abraão, para quem que estiver ouvindo, pela nossa própria bênção patriarcal, você e eu, a gente pode saber a nossa linhagem, e se nós somos, então, literalmente descendentes de Abraão,
ou adotados entre a semente de Abraão. Isso é muito legal, né? Eu gosto bastante dessa parte. E a outra coisa que o presidente Nelson tem comentado muito também a respeito da coligação de Israel, e ele tem comentado, explicado. O Sister Nelson também já fez alguns comentários, né, a respeito sobre as tribos de Israel. E é bem interessante. Então, para você que estiver ouvindo e que ainda não tem a sua bênção patriarcal, fica o convite de conversar com o seu bispo, de ter a sua recomendação e aí então conversar com o patriarca e ter a sua bênção patriarcal para saber, né, a sua linhagem. Eu acho isso muito interessante. Voltando então a comentar sobre Abraão, a linhagem Abraão, ele comenta também para nós que ele recebe a visão que ele, do universo, de todas as coisas que Moisés comenta que recebeu, Abraão também vai comentar, só que Abraão ele usou o Urim Tumim para ver o universo. A gente sabe que o Urim Tumim é um instrumento que quer dizer luzes e perfeições, e Abraão tinha esse instrumento. A gente vê que no livro de Mórmon, né, eles comentam sobre o Urim Tumim também, e outros profetas, e através então do Urim Tumim, Abraão ele conhece muita coisa sobre os planetas e as coisas que a gente tem no nosso universo, e ele começa a explicar que existe uma certa ordem, que uma esfera, um planeta maior sempre vai governar e ajudar um planeta menor. E essa ordem vai até onde chegar a um lugar chamado Kolob. Então, Kolob, como ele comenta, não é onde Deus habita, mas sim próximo a Deus. E alguns estudiosos da igreja, eles até comentam que Kolob, ele é um símbolo, uma representação do próprio Salvador. Então, não é onde Deus habita, mas sim próximo, né, aonde Deus ele está. E algo interessante também que Abraão ele vai explicar, que ele aprendeu através do Urim Tumim também, que no universo que a gente está e que todas essas vastas criações de Deus, o tempo ele é relativo, né? Então, para nós aqui na mortalidade, tempo ele é uma extensão do corpo físico e a gente conta de uma forma diferente. Então, ele deixa Abraão ele quer explicar, deixar claro para a gente que nem todos os planetas, que nem tudo que está no universo funciona da mesma forma como a gente vê contar um tempo aqui. Que Deus ele vê o tempo de uma forma diferente, né? E a nossa forma aqui na Terra. Então, aí, quando olhar para algumas coisas lá fora, ou quando quiser entender as escrituras, a gente tem que sempre lembrar de não ver as coisas como a gente, pela lentes do tempo de como a gente vê na mortalidade, né? Não é da mesma forma que vê contar o tempo. E tanto que no versículo 14, Abraão, então, ele comenta que ele estava lá, olhando as estrelas, contemplando lá toda aquela informação que ele estava recebendo. E aí, o que Deus faz? Ele usa um símbolo. Bom, Abraão já estava familiarizado com as estrelas, já estava familiarizado com as coisas que ele via no céu. E aí, o que Deus explica para ele? Que Deus multiplicaria a descendência dele, assim como aquelas estrelas que ele estava contemplando. Deus iria então fazer com que a posteridade dele fosse tão incontável como aquelas estrelas que ele estava observando na frente dele. Imagina isso. E aí, então, sei lá, talvez Abraão fez alguma cara, tipo, que nem a minha, de às vezes pensar assim, nossa, o que será que quer dizer isso? Aí Deus usa outro símbolo que Abraão entendia muito bem. Abraão estava lá no meio do deserto, contemplando as estrelas. Então a gente sabe, no modo desertão, o que tem no deserto? Areia. Aí, o que acontece? Outro símbolo que era bem familiar para Abraão, né? Deus fala que a posteridade dele seria tão incontável quanto aqueles grãos de areia que ele estava ali na volta dele. Então, eu acho interessante essa forma também, como o Pai Celestial, ele sempre vai usar de símbolos, coisas que são familiares para a gente, para ajudar a entender o Evangelho. Ele sempre vai usar algo que dentro da nossa forma de entendimento. Algumas pessoas elas até questionam sobre essa
essa visão de Abraão, porque na época, tanto Abraão quanto os egípcios, eles têm uma visão meio geocêntrica do cosmos. Hoje a gente sabe que não é assim. Aí algumas pessoas querem questionar isso. Né, o que eles estão comentando lá está errado. Não, Deus, daquela forma, esse era o entendimento que eles tinham. Essa era a forma como até onde a tecnologia deles tinha ajudado eles a entender as coisas. Hoje a gente tem uma forma mais ampla, a gente entende um pouco mais a nossa posição dentro do universo, mas Deus respeitou o que eles sabiam na época, usou símbolos que eles conheciam, e da mesma forma hoje também. Então não adianta querer olhar para trás, como eu falei lá no início, né? Um dos pontos para entender o Velho Testamento é entender a cultura, entender a forma como eles estavam localizados, como que era o dia a dia deles, a forma como eles se expressavam. E então não tem como dizer, Abraão não tá válido, não aceito, porque a gente sabe que a forma como ele está descrevendo o universo não é como a NASA explicou pra gente hoje. Tipo, beleza, a gente tem a NASA, a gente tem a SpaceX, Abraão não tinha. O que eles tinham na época era aquela visão né, que os egípcios também aceitavam, de que eles eram o centro e tá tudo bem. Que bom que a gente entende um pouco mais hoje. Então a gente não está olhando lá para julgar o entendimento que Abraão tinha e reprovar ele no Enem. O que a gente está aprendendo aqui é que Deus ele sempre vai respeitar o nosso entendimento e até onde a gente pode compreender certas coisas. Tanto que aí, quando ele explica sobre esse exemplo, né, sobre a posteridade dele seria tão incontável como as areias do mar, sobre essa questão de espaço e tempo. Primeiro ele entendeu um pouco o que era tempo, e aí o que acontece nessa visão que Abraão ele tem, lá no versículo 22 e 23, começa então a ajudar Abraão a entender quem ele era. E aí o que acontece? Volta um pouco no tempo, lá pro espaço, né, de quando a gente estava ainda antes da criação desse mundo, quando estávamos todos no grande conselho, dos grandes conselhos que houveram, né, na existência pré-mortal. E aí então Abraão ele começa a ter uma ideia do que está acontecendo lá nessa visão de tempo e espaço, né? Ele vê o mundo mesmo antes de ser criado, onde ele chama, né, de inteligências. E aí eu quero fazer um parênteses aqui sobre inteligências, que às vezes eu vejo que tem muitos membros que eles perguntam, né, o que é inteligências? E a gente não tem uma definição definitiva, digamos assim, sobre o termo inteligências, mas a forma como Abraão coloca e como alguns outros líderes da igreja já fizeram alguns comentários, a gente entende aqui que Deus ele pegou o que nós éramos, que a gente sabe que a gente sempre existiu, né? Não existe essa criação do nada. Eu e você, a gente sempre existiu. Mas a gente não existiu na mesma forma do que a gente é hoje. Então, Deus ele pegou aquela forma que nós éramos, naquela existência que a gente tinha lá, e ele se tornou nosso Pai no momento que ele nos gerou em espíritos espirituais. Como isso aconteceu, esse processo, a gente não tem revelado para nós aqui hoje. A gente vai saber um dia, com certeza, mas hoje a gente não sabe. O que a gente entende é que nós já existimos, mas que Deus pegou essa forma, o que a gente era, e ele se tornou nosso Pai no momento que ele nos tornou, nos gerou espiritualmente, e a gente recebe então corpos espirituais. E aí que eu acho interessante começar a entender que todas essas características, essas personalidades que eu e você a gente a gente tem aqui na mortalidade, muito disso do nosso espírito já é o que a gente já era lá. E é interessante como entender porque Moisés 1 e Abraão 3 são importantes, porque eles ajudam a gente a ter acesso a isso. Tipo, poxa, eu sempre existi, eu coexisti com Deus, eu coexisti com Cristo, eu sempre tive, eu sempre fui alguém, e esse processo de inteligências e esse processo de se tornar, de receber um corpo espiritual, com certeza vai ser algum intensivo que a gente vai ter depois lá depois dessa vida, e Deus vai explicar pra gente como isso aconteceu,
Mas é interessante lembrar agora que a gente, o nosso espírito, eu não tenho só essa idade que eu tenho aqui na Terra. Por exemplo, se eu estou ouvindo agora esse podcast, se eu tenho, sei lá, na casa dos 20, na casa dos 30, ou estou lá na casa dos 50, 60, eu não sou somente essa idade terrena que eu tenho. A gente tem o nosso espírito é muito mais velho do que isso, né? A gente, eu não sabe se lá quantos milhões de anos o nosso espírito ele já tem. E, e é interessante que a gente ficou aprendendo e se desenvolvendo muito tempo antes de vir, de nascer aqui nessa terra. Então tem todo um processo, né, de preparação, de primeiramente se tornar, receber corpos espirituais, se tornar filhos espiritualmente de Deus. E aí então, né, desses conselhos que houveram lá, a gente sabe que aí depois então a nossa terra foi criada. E com certeza, até o mesmo processo de criação, de como que a Terra foi criada, isso vai ser revelado em sua totalidade para nós um dia. Então, com certeza, né, quando a gente vai ter a oportunidade de ouvir todos esses relatos e saber em primeira, pelos próprios que estavam envolvidos, como que esse processo aconteceu. No versículo, deixa eu continuar aqui, para não sair muito, porque eu adoro falar e eu começo a sair muito texto e aí fica muito longo. Mas é interessante também lembrar aqui que Abraão, o contexto mortal de Abraão, que a gente comentou antes, né? O pai dele queria sacrificar ele e nasceu dentro de uma família idólatra. Então, eu não sei dizer como que isso ficava na cabeça de Abraão, porque fala que ele procurou a bênção dos patriarcas, né? Então, Abraão por si só, ele se deu conta de que o contexto onde ele estava inserido, a religião e a forma como os pais dele estavam vivendo aquilo não era correto, e ele sabia que ele tinha que procurar a maneira certa. Por esse passo de fé, essa ação, o que Deus ele está mostrando nessa visão para Abraão? Abraão, você é muito mais do que essa pessoa, a tua história aqui na mortalidade, a tua família, a maneira como você nasceu aqui, você é muito mais do que isso. Aí que Deus fala, ele mostra que havia nobres e grandes que foram escolhidos antes de nascer, e Deus diz então, Abraão, tu é um deles. Imagina o impacto na cabeça de Abraão nesse momento. Ele pensando, poxa, eu lá, meu pai, minha família aqui, tentou me sacrificar lá para os caras, os egípcios, bababá, e Deus vem e diz para ele, não, você é muito mais do que isso. Você é um dos nobres e grandes, e eu te escolhi antes de nascer. Você é muito mais do que você pensa que você é. Imagina isso. Então, para você que está ouvindo esse podcast hoje, imagina, a gente às vezes se questiona, né? Ah, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse lugar? Ou por que eu tenho essa dificuldade? Ou porque eu nasci com isso? Ou porque essa tribulação? Porque eu... Né? Olha só que interessante o exemplo de Abraão. Deus ele não definiu Abraão pela linhagem terrena dele. Deus está dizendo, ó, eu te conheci antes de nascer, e eu te selecionei entre os nobres e grandes para ser um dos meus escolhidos para diferença e fazer parte do plano de salvação. Na parte espiritual de Abraão é o que realmente que Deus realmente estava levou em conta. Então, da mesma forma, eu e você, e aí por isso que a nossa bênção patriarcal é importante, por isso que no templo é importante, porque aí a gente começa a aprender a nossa linhagem espiritual, quem a gente realmente é. E esse é o ponto de porque Abraão ele está compartilhando essa escritura com a gente, para a gente saber que assim como Abraão também não estava limitado a quem ele nasceu nessa terra, mas você e eu também não. A nossa linhagem espiritual é muito mais importante. Então no versículo 24, a gente lê que Deus ele planejou, que houve um planejamento, né? O nosso universo não aconteceu ao acaso. A nossa Terra não existe ao acaso. Existe todo um processo de criação, onde Deus ele é o arquiteto de tudo. Cristo é o carpinteiro que executou todo esse plano, e que Jesus Cristo, quando ele estava construindo essa terra, ele contou com a participação de outros também, desses nobres e grandes, né?
Então, olha só, como é interessante a gente lembrar de que até mesmo o nosso Salvador, ele teve a ajuda de outros, né, dessas inteligências. E a gente certamente estava lá, a gente sabe quem são todos eles, e a gente está vendo aí hoje, com certeza, o presidente Nelson fazia parte disso, né? Que todas as coisas que, essa vez a pandemia, tudo que está acontecendo, a gente está passando por tudo isso com a ajuda do nosso profeta vivo. Então, o presidente Nelson certamente faz parte desses nobres e grandes que foram escolhidos para ajudar a levar o plano de salvação a cabo, né? Como a gente fala. Então, outro ponto que aí, quando o Abraão está aprendendo sobre as inteligências e todo esse processo de criação, e que existe um planejamento, e de que houve outros que ajudaram também, que houve outros que participaram de conselhos e do próprio criação física também, de toda a Terra, ele também explica para nós que a razão pelo qual nós existimos e a razão também pelo qual nós aceitamos, porque foi apresentado para nós todo esse plano lá nesse tempo, né, antes mesmo da Terra ser criada, e o propósito pelo qual a gente aceitou vir para uma Terra que seria criada e que Jesus Cristo seria o nosso Salvador. A gente aceitou que o propósito de tudo isso é que a gente fosse provados e testados. Então, imagina, para a gente vir aprender as leis eternas, ou escolhêssemos seguir o Salvador, e então nos tornássemos não somente aptos, mas também nos tornássemos como o próprio Salvador, aprendendo quem Ele é, nos tornarmos discípulos dele, e aí, então conhecer o Salvador nos apresenta o Pai, que essa é a doutrina de Cristo, né? Como a gente aprendeu no livro de Mórmon. Então, o que aconteceu? Aqueles que guardaram o primeiro estado lá, né, como essa visão que Abraão ele está tendo, ele mostra que todos aqueles que aceitaram o primeiro estado nasceu aqui nessa terra e recebeu um corpo físico. E aí aqui nessa terra agora, nesse segundo estado, que dura esse espaço mortal e também o mundo dos espíritos e também o milênio, tudo isso faz parte do segundo estado. Quem aprender, quem acrescentar mais nesse segundo estado, como que vai acrescentar? Fazendo convênios, escolhendo seguir a Deus, ajudando o próximo, fazendo a sua parte no plano de salvação. Quem guardar o seu segundo estado vai então receber a oportunidade de não somente voltar à presença do Pai Celestial, mas também de viver uma vida celestial em família com Ele. Então, existe um propósito para a nossa criação, né? Eu gosto muito de um discurso que o Elder Bradley Wilcox, ele explica um pouquinho mais. Hoje, o irmão Wilcox, né, que ele está servindo na Junta Geral da Igreja, ele comentou assim que às vezes um grande número de pessoas, eles comentam, voltar à presença de Deus. Mas se a meta é só voltar à presença de Deus, por que a gente teve que sair da presença dele em primeiro lugar? Né? Então, Abraão e Moisés, eles estão ajudando a gente a entender de que o quê? De que o propósito foi sair daquele primeiro estado e vir aqui e receber um corpo físico, e através de sermos provados e testados, a gente ia crescer em nosso nível de fé, em nosso arbítrio, e escolher seguir o Salvador, e aí, então, aprender a viver uma vida celestial como o nosso Pai Celestial vive. E tem um detalhe também sobre essa visão, esse contexto todo que Abraão está explicando para a gente, que às vezes eu acho que é importante fazer uma observação aqui. Às vezes, quando eu ouço alguns membros compartilhando no Brasil, eles falam que Satanás apresentou um plano. Naquele momento, quando a gente estava lá decidindo esses detalhes sobre a criação da Terra e sobre o plano de salvação, Satanás não apresentou plano nenhum. Satanás não tinha autoridade nenhuma para apresentar plano nenhum. Quem apresentou o plano foi o Pai. Nosso Pai Celestial chegou e apresentou, é assim que acontece, esse é o plano de salvação, essa é a forma como as coisas acontecem, como Deus, eu arquitetei que as coisas sejam. Quando Satanás ele entra, né, lá, Lúcifer no caso, né, ele se apresenta, ele quer alterar
o plano do Pai e ele quer dar a sugestão dele para receber glória com o mínimo de esforço e ainda mentindo, porque ele não tinha nem poder para fazer o que ele estava querendo dizer que ia fazer. Então ele está querendo alterar o plano que o Pai apresentou. Satanás não apresenta plano nenhum. E aí então quando Cristo ele fala, Pai, o plano é teu, eu vou fazer exatamente como você quer que seja feito. Aí então Deus escolhe Cristo, né, que ele fala que escolheu o primeiro, naquele momento ali que Cristo se torna o nosso Salvador. Foi ali naquele momento quando o Pai escolheu o Cristo para ser o Salvador, Cristo então ele se torna. Então também não foi uma eleição onde eu e você e o resto da galera que estava lá, todo mundo, vamos votar, Cristo vai ser o nosso Salvador. Também não teve, não foi assim. Quando o Pai apresenta o plano e Cristo diz, eu vou lá, eu vou fazer exatamente como você quer que seja feito, Pai, aí Cristo fala, tá bom. Aí o Pai Celestial falou, tá bom, eu escolhi Jesus. Ali naquele momento, então, o Pai é quem escolhe quem vai ser o Salvador. E aí o que acontece? O Pai escolhe e você e eu, a gente tem a oportunidade de escolher pessoalmente depois de aceitar Cristo como nosso Salvador. E é por isso que houve essa rebelião, onde alguns que simpatizaram mais com as alterações que Satanás queria fazer, que as escrituras falam que foi um terço, que a gente não tem como saber. Algumas pessoas pensam, às vezes, querem calcular que é um em cada três. A gente não tem a ideia. A escritura só fala, né, só comenta que foi aquilo. Não tem como saber exatamente o número e realmente o que isso significa. Mas a gente sabe que um certo número, um certo grupo decidiu seguir Satanás e se rebelou, quando ele se rebelou, e eles seguem a ele, e aí eles perdem o primeiro estado deles. Aqueles que viram que, né, que, ok, o Pai escolheu Cristo como o Jesus Cristo vai ser o expiador, Jesus Cristo vai ser quem é o escolhido para fazer dentro do plano de salvação, ele quem vai ser o Salvador. Aí aqueles que aceitaram que Cristo fosse, esses são que guardaram o primeiro estado. E aí então a gente vem e nasceu aqui nessa terra. Então Abraão ele deixou bem claro que não foi uma eleição lá para ver quem é que a gente ia escolher, para ver com quem é que a gente queria que se simpatizasse mais. Não, Deus ele não quis que o plano fosse alterado. Lúcifer ele se rebela, ele é expulso, um grupo de simpatizantes sai expulso com ele, mas Deus ele escolhe que Cristo naquele momento se torne o Salvador e se torne o grande expiador do plano de salvação. E aí então ele entra fazendo parte do plano de salvação do Pai como o nosso Salvador. E aí quando a gente tem a oportunidade de escolher de uma forma pessoal o Salvador e aceitar ele como nosso Salvador. E é por isso que quando a gente vem aqui para o segundo estado, a gente tem que continuar escolhendo o Salvador, a gente tem que continuar aceitando o Salvador como o nosso, como a nossa ponte entre nós, né, e o Pai Celestial, através do que? Dos nossos convênios. Aí por isso tem convênios que são sagrados, e eles são importantes no caminho, né, nesse passo de aprender sobre a doutrina de Cristo, porque quanto mais convênios a gente fizer e mais fielmente a gente guardar e obedecer esses convênios, a gente vai reconhecer mais quem é o Salvador, a gente vai nos tornar mais semelhantes a Ele, e quanto mais a gente conhecer a Cristo, mais o que acontece com Cristo, Ele não vai nos revelar ao Pai. Então tem um processo para a gente até mesmo se conectar e conhecer o Salvador, e tudo é feito através de ordenanças. Então, quando a igreja convida a gente para estar lá todos os domingos na igreja e participar da reunião do sacramento, tomar o sacramento, renovar os nossos convênios, não é porque a igreja está querendo que a gente tenha números, que a nossa aula esteja bombando, não, é porque os convênios individuais que cada um de nós fez com o Senhor, eles fazem parte desses processos de escolher o Salvador como nosso Criador, Redentor, de escolher o Salvador, aceitar Ele como essa peça-chave do plano de salvação, que é o ponto central de todo o plano, é o Salvador. E a nossa forma de demonstrar isso, então, é através do quê? Fazendo convênios e guardando esses convênios com o Senhor. Então, recapitulando um pouquinho do que a gente
falou aí durante essa 1 hora, Moisés, tanto Moisés quanto Abraão, eles estão ajudando a gente a entender que, primeiramente, o quê? Que algumas coisas não estão claras e elas foram omitidas, elas foram retiradas da Bíblia. E que são coisas que fazem muita diferença para entender o plano de salvação. Primeiro, Cristo. Jesus Cristo é o ponto central. A gente precisa entender que como expiador por nós, Jesus Cristo ele é o centro de tudo e a gente precisa nos achegar a Ele através dos nossos convênios. Não está lá em Gênesis 1, mas está aqui em Gênesis 0, Moisés 1 e Abraão 3. Primeira coisa, conhecer quem é o Salvador e aceitar Ele como nosso Redentor. Segundo ponto, que Moisés e Abraão estão deixando bem claro, nós somos filhos espirituais de Deus. Houve todo um planejamento, houve toda uma preparação para que a gente fosse criados, o nosso Pai Celestial se tornasse o Pai dos nossos espíritos e que a gente recebesse corpos espirituais. E dentro desse contexto, recebendo corpos espirituais, a gente aprendeu através de várias reuniões de conselho, vários ensinamentos que a gente recebeu lá, a gente aceitou então que criar uma terra, vamos ir para essa terra, vamos receber um corpo e vamos receber o nosso segundo estado, que então é receber mais para nos tornar mais como Salvador. Então, da mesma forma que Cristo ele é real e que ele é a peça-chave, eu e você, a gente também é real e a gente é filhos espirituais, literalmente, do nosso Pai Celestial. Nossos pais celestiais, né? Porque é nosso pai e a nossa mãe. E também um ponto que precisa ficar claro é que Satanás ele é real, né? E que ele se rebelou abertamente contra o Pai e que a missão dele aqui é nos tornar tão miseráveis como ele próprio, né? Uma das grandes sacadas de Satanás foi tirar ele mesmo da Bíblia, né? Para as pessoas não acreditarem hoje que ele é real. Mas ele tá aí, ele é o vilão da história e a gente precisa ter muito cuidado com ele. Tem um discurso de uns anos atrás, do presidente Packer, lá pelos anos 80, que ele comenta um pouquinho que é conhecido sobre os 3 atos, né? E ele explica mais ou menos como se fosse uma peça de teatro, que tem o primeiro, segundo e terceiro ato. Explicando um pouco na nossa linguagem de hoje, é como ele está explicando como se fosse uma trilogia. Por exemplo, eu gosto bastante dos filmes da Star Wars e da Marvel. Então, digamos que é uma trilogia da Marvel, né, que a gente ia aprender. O primeiro filme vai explicar todo o contexto, quem a gente é, por que foi criado, o que está acontecendo. O segundo filme da trilogia desenvolve um pouco mais a história, a gente entende melhor quem são os vilões, quem é o mocinho, o que tem que fazer lá para salvar todo o planeta. E aí no filme, né, a terceira trilogia, vem aquela parte onde acontece todo o desenrolar da história. O vilão ele é punido, é banido, o mocinho vence, os que estão do lado do mocinho recebem também toda a recompensa por ter escolhido certo, salvam o planeta e tá tudo bem. Né? Mais ou menos assim que a gente vê nesses filmes, aí, nessas trilogias. O bem vence o mal, e aí quem escolheu o lado certo recebe todas as bênçãos e recebe lá toda a herança e compartilha da felicidade por ter escolhido o lado certo. Então a gente tem que lembrar disso, quando Moisés e Abraão eles estão explicando para a gente essa visão que eles recebem em tempos diferentes e de formas diferentes, né? Adaptada à capacidade de maneira de cada um deles de receber a visão. Mas a gente está tendo acesso a essa visão deles para entender que, assim como Abraão, como Moisés, eles guardaram o primeiro estado, existe um contexto de tudo que aconteceu lá e vieram para essa terra, né? Que existe um propósito, porque o nosso planeta foi criado, por que a gente nasceu aqui, é especial a nossa geração, né? Por que a gente nasceu agora nos últimos dias, na dispensação da plenitude dos tempos. Existe um motivo, existe uma organização, existe Deus, ele sabia quem era quem e a maneira. Elder Holland também tem um discurso, né, onde ele compara mais ou menos como se fosse um jogo de futebol, né? Ele fala assim que a gente que está nascendo agora, nessa época, a gente já está lá nos 45 do segundo tempo, né? E o legal é que o jogo já está ganho. Cristo já venceu. A gente viu aí, Moisés deixou bem claro que Deus tem muito mais poder que Satanás.
Então, o bem já venceu o mal. A grande pergunta é de que time, de qual lado que a gente está jogando. Tem pessoas que ainda estão decidindo qual camiseta usar. E é isso que a gente tem que entender, que Abraão e Moisés estão querendo a gente ajudar a se decidir. Ó, peraí, eu vou jogar pelo time certo. O bem já venceu, Cristo já venceu. Eu vou ficar do lado de Cristo. Eu vou ficar do lado do plano de salvação. Eu vou apoiar meu Pai Celestial, minha Mãe Celestial, e eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer meus convênios e eu vou perseverar até o fim e vou seguir o profeta vivo, que é ele que é o grande atalaia na torre, né? Que é quem ajuda a gente hoje a saber o que hoje a gente precisa fazer para estar mais perto do nosso propósito, de por que nascemos nessa época e de preparar a terra, então, para a segunda vinda, né, do Salvador. Então, fazer e guardar esses convênios sagrados, receber essas ordenanças é imprescindível para que a gente esteja jogando do lado certo, do time certo, né? Então fica um convite para você que está assistindo, te lembrar, domingo, por que tem que estar na igreja? Por que tem que participar da ordenança do sacramento, né? Por que tem que ser um momento reverente? Por que tem que ser um momento que a gente vai ter uma comunhão com o Salvador? É preciso ter a serenidade e também a maturidade de entender por que essa ordenança é importante. E, né, como o presidente Nelson também tem convidado a gente para ir para os templos, né? Ele foi muito claro na última conferência geral, quando ele explicou e ele até mesmo, né, ele implorou, a palavra que ele usou em inglês foi muito forte, ele implorou que a gente considere, que a gente faça do templo, né, o nosso grande propósito, o nosso foco de ir o máximo que a gente puder no templo, voltar a frequentar os templos, né, nessa pandemia, e viver os convênios que a gente aprende no templo, o máximo que a gente puder, da melhor forma que a gente puder viver esses convênios aqui fora. Então, assim como Moisés, assim como Abraão, a gente precisa estar preparado para quê? Para ir para as nossas montanhas, né? Moisés foi aquela montanha, Abraão estava lá no deserto, contemplando as estrelas. E nós hoje, o mesmo convite é para ir no templo. Né? E aí, lá no templo, a gente vai ter a oportunidade de discernir melhor quem a gente é, a gente vai poder aprender melhor, discernir melhor quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e até mesmo discernir e entender quem é Satanás, para que a gente possa expulsar ele da nossa vida, né? E ter coragem, conhecimento para estar ao lado do Salvador, de estar ao lado mais uma vez, escolher o plano de salvação aqui nessa vida, e de uma forma muito pessoal, escolher novamente estar do lado do Salvador e fazer dele mais do que um personagem, mas um irmão mais velho, um amigo presente, né? Escolher novamente de uma forma muito pessoal estar do lado do Salvador, de novo, aqui nesse segundo estado. Né? Então, isso é um privilégio que Moisés e Abraão tiveram de entender a própria história, de ver muitos detalhes sobre o universo, de entender muitas coisas sobre quem nós somos. Mas também lembra que não é só sobre Moisés e Abraão, é sobre eu e você também, é sobre a nossa própria história. E hoje a gente tem a oportunidade de ir no templo, das ordenanças que a gente tem, desde o batismo até a renovação todos os domingos, né, do sacramento, e também de cada vez que a gente vai no templo por nós mesmos e também para depois para representar e ajudar um dos nossos antepassados, tudo isso faz parte da nossa própria história também, de poder conhecer e reconhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, e o propósito principal de cumprir a nossa missão divina, de vir aqui nessa terra, de estar aqui nesse momento e de mais uma vez escolher estar do lado do nosso Pai e escolher o Salvador. Então, que a nossa existência, que essas escolhas que a gente está fazendo aqui possam nos preparar para o terceiro ato, né, para o filme final lá da trilogia, da gente receber a nossa exaltação e não somente voltar, mas estar preparados para viver uma vida, né, em família, com nossos pais celestiais e receber a nossa exaltação.
Então, eu sou muito grato por essa oportunidade que Abraão e Moisés eles nos deram de entender o que é essa trilogia da nossa existência, né? De que houve um primeiro ato, que houve escolhas que a gente precisou fazer lá, de aceitar Jesus Cristo como o nosso Salvador, aceitar vir para essa terra e participar do plano de salvação e receber um corpo físico e aqui aprender leis eternas e aprender a viver de acordo com essas leis e nos preparar então para viver e para receber os frutos das nossas escolhas, que vai ser lá no final, né, no terceiro ato, no final dessa trilogia. E por saber que existem vilões e ele é real, né, Satanás existe e ele está aí para confundir a todos, para fazer com que a gente perca o foco e a visão de quem a gente realmente é e que a gente se questione qual o propósito da nossa existência e quem é Jesus Cristo. Mas da mesma forma como Moisés, ele explicou que a gente, com o Salvador do nosso lado, a gente pode expulsar Satanás e a gente pode ter uma vida mais próxima, mais alegre e mais digna ao lado do Salvador. A gente também pode fazer isso. É um privilégio que a gente recebe, principalmente por viver e guardar nossos convênios. A gente recebe poder e autoridade nisso. E é esse poder e essa autoridade que nos ajuda a expulsar Satanás das nossas vidas e a gente cumprir a missão, não somente de vir aqui ser testados e provados, mas também de ajudar nossos irmãos e irmãs a fazer o mesmo. Então, eu sou muito grata pela Bíblia, eu sou muito grata pelas pessoas, os homens e mulheres que ajudaram ao decorrer da história que hoje a gente tivesse o Velho Testamento nas nossas mãos. Eu sou grata pelas escrituras modernas que nos ajudam a entender também quem esses personagens, quem foram, o motivo, por que a gente tem esses registros, e entender de uma forma mais completa a Bíblia, e entender de uma forma mais completa o plano de salvação. Eu sou grata por saber que nós temos pais celestiais que nos amam, eu sou grata por saber que a minha identidade de gênero ela é eterna, que eu escolhi me tornar uma filha espiritual do Pai Celestial lá no primeiro ato. Eu escolhi vir para essa terra, eu aceitei o Salvador Jesus Cristo como o meu redentor pessoal e eu sou grata por estar aqui hoje através dos convênios das classes, através dos devocionais, conferências, aulas do seminário e instituto, classes da escola dominical, os discursos das reuniões que a gente ouve na reunião sacramental, as mensagens da reunião familiar, as conferências, os acampamentos, todas essas coisas servem para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse segundo estado que a gente está e entender um pouco mais como que a gente pode ajudar um ao outro a fazer e realizar convênios sagrados para que um dia todos juntos a gente possa receber as bênçãos da exaltação. Eu sou muito grato pelos templos, eu sou muito grato pela oportunidade de servir nos templos e de representar. Cada vez que eu volto e represento uma pessoa que já está do outro lado do véu, é uma benção para aquela pessoa e é uma benção para mim também, porque eu estou tendo a oportunidade de ir lá e de aprender de novo e ouvir de novo e de novo quem eu sou, quem é Deus, qual é o meu papel no plano de salvação e quem é o meu Salvador, que é o ponto central de todo o plano de felicidade. Eu sou grata por Jesus Cristo, Ele é meu irmão, Ele é meu amigo, Ele é muito mais. E nessa pandemia, quando muitas outras coisas estavam confusas e quando muitos momentos eu também estava sozinha, foi o Salvador e é o Salvador e sempre será o Salvador quem está do meu lado para me ajudar a lembrar de que mais do que sobreviver a uma pandemia, eu vim a essa terra para me tornar uma filha mais preparada para voltar à presença do meus pais celestiais. Então eu sou grata por isso e eu compartilho com vocês esse primeiro podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você que ouviu até agora e obrigado pelos comentários e perguntas e coisas que eu sei que alguns talvez vão ter. Pode enviar para a gente, pode enviar para mim, pode enviar diretamente para a página da Central do Livro de Mórmon. Repetindo novamente, vocês podem encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. E essas plataformas têm sempre vários outros voluntários que também ajudam a responder perguntas. É muito fácil de você se conectar. Fique à vontade de fazer qualquer pergunta, qualquer comentário.
obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu desejo a você uma boa virada de ano e que o nosso bom Deus possa nos abençoar a todos. Então, novamente, fica aqui o meu muito obrigado.